Como eu havia dito antes, nós entramos em um novo tema. E nesse tema nós queremos tratar de trabalho. E o trabalho ele tem vários aspectos que nós poderíamos tratar, e nós vamos tentar tratar de muitos nesse mês. Claro que um mês é pouco para falar de tudo aquilo que nós gostaríamos de falar. Por exemplo, o trabalho diz respeito à nossa atividade na igreja, por exemplo. Quando nós servimos na igreja, quando nós trabalhamos para a causa de Cristo. Espero que a próxima mensagem provavelmente vai ser a respeito disso. Trabalho nós podemos colocar também identificarmos os nossos dons e talentos, aquilo que Deus tem nos dado para cumprirmos bem o nosso trabalho, cumprirmos bem as nossas atitudes em relação a Deus. Identificarmos isso é algo muito importante. Quando falamos de trabalho, podemos falar também da nossa profissão, né? Nossa vida profissional, aquilo que temos feito, nossas atividades, o nosso trabalho do dia a dia. Isso engloba a questão financeira e tantas outras coisas. Sabe, irmãos, quando nós pensamos então, dentro desse aspecto da nossa vida profissional, quando nós pensamos naquilo que Deus tem nos dado nas mãos e que nós precisamos cumprir e bem, porque tudo aquilo que nós fazemos para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer trabalhais, quer estudais ou fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória e honra de Deus. Então tudo que você vai fazer, tudo que você pensa em fazer, tudo que vem à tua mão, você deve fazer com excelência. E nós tivemos até um tema durante o mês todo que nós tratamos a respeito disso, excelência, excelência, excelência. Bom, existe um mistério, né, que eu vou falar para vocês hoje. Um segredo para o sucesso na vida profissional. E eu estou aqui desenrolando poucas pessoas são pescadoras aqui, né? Pouca gente sabe o que é isso. A minha vara de pescar. Muito bem, vocês são ótimos. Eu sei que a boia está ao contrário, né, Isaías? O Isaías falou para mim, pastor, você não... Porque nós tivemos aqui hoje de manhã já, né? E o Isaías falou, pastor, eu acho que você não é muito bom pescador, porque a sua boia está ao contrário, a boia é do outro lado. Eu falei, eu sei, Isaías, mas o japonês que me vendeu, essa vara vendeu ela sem aquele pauzinho que segura a boia. Então eu amarrei a boia de qualquer jeito, mas tudo bem. Para esse peixe que nós vamos pegar hoje, essa boia serve. Irmãos, eis aqui o mistério que eu queria apresentar para vocês, e agora já não é mais mistério, já está revelado, né? Como dizem por aí. Bom, o segredo da nossa vida financeira, o segredo da nossa vida profissional é pescar. Eu não sei como está a sua vida profissional. Eu não sei como vai as coisas lá no trabalho. Eu não sei como vão as coisas lá na empresa que você trabalha ou na empresa que você administra. Eu não sei como vão as coisas lá onde você é empreendedor. Mas sabe, irmãos, muitas vezes nós precisamos de ajuda, de socorro, de auxílio de Deus, auxílio que vem do alto. E quando nós precisamos desse auxílio, nós devemos procurar na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai nos dar o norte para sabermos aonde ir, o que fazer, qual vai ser aquilo que Deus vai fazer por nós. Quando nós pensamos então na palavra de Deus, imagine você, a situação não está boa, você tem passado por lutas, e você olha então para Deus e diz, Senhor, eu preciso de ajuda. E aí Deus olha para você e diz aquela frase que talvez você já tenha dito para várias pessoas, que nós não devemos dar o peixe, mas devemos... Você pode participar. Nós não devemos dar o peixe, nós devemos ensinar a pescar. Agora, será que se você estivesse passando por um momento de dificuldade, um momento de luta, um momento em que amanhã o gerente do banco provavelmente vai te ligar para dizer, olha, não tem mais de onde tirar, não tem mais o que eu possa fazer por você,
O chefe já ligou para você e disse: eu preciso conversar com você que nós vamos ter alguns cortes na empresa. O seu limite já foi estourado, a sua conta especial já foi estourada. O seu trabalho está sendo um fardo, você não consegue ficar ali tranquilo. Ah, meu Deus, segunda-feira é o dia. Eu não acredito. Amanhã é segunda-feira. É dia de voltar para aquele lugar, é dia de voltar para aquele inferno. Para muitas pessoas é exatamente isso que está acontecendo. Para muitas pessoas é exatamente isso. Imagine que nesse momento em que você olha e você brada pedindo: Senhor, eu preciso de ajuda. Deus olhasse para você e te dissesse: vai pescar. Esse é um princípio que o Senhor nos apresenta. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 17. Abra comigo, Mateus, capítulo 17. Sabe, irmãos, talvez a sua vida profissional esteja tudo bem, mas talvez você precise de um auxílio de Deus. Esse mês nós queremos nos envolver nisso. Enquanto você abre aí, só vou dar um recado. Nós vamos toda segunda-feira orar pela vida financeira. Toda segunda-feira nós vamos orar pela sua vida profissional. A vida profissional das pessoas dessa igreja. Todas as pessoas. Nós vamos colocar diante do Senhor. Então, tanto aqui em Mogi como lá em Suzano, todas as segundas às 6:30 da manhã, eu e o pastor Leandro estaremos orando de joelhos aqui pela vida espiritual, aliás, pela vida financeira, pela vida profissional de cada uma das pessoas dessa igreja. Por nós. O pastor Leandro está começando uma consultoria nova agora. Eu e minha esposa, nós temos 2 empresas que precisam de mais clientes, precisamos de mais contratos. Nós precisamos que Deus coloque as suas mãos, nós precisamos que Deus nos dê estratégias, nós precisamos da ação de Deus. E eu sei que várias pessoas aqui também precisam. E é por isso que nós vamos estar aqui 6:30 da manhã. Se você quiser, você é bem-vindo. 6:30 dá tempo de orar, uns 40 minutos. E depois ainda ir para o seu trabalho. E a ideia é começar a semana bem. É o começo da semana. Nós vamos começar a semana orando por isso. E aí depois à noite, às 20 horas, nós teremos uma consultoria bíblica. Então, só nesse mês de maio, por causa do Dia do Trabalho, que é hoje, nós teremos uma consultoria bíblica todas as segundas, tanto aqui como lá em Suzano, todas as segundas-feiras, a respeito da nossa vida profissional, a respeito do nosso trabalho, e você é convidado a participar. Bom, a palavra de Deus diz aqui em Mateus 17, do versículo 24 ao versículo 27, o seguinte. 17, 24 a 27. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto de 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra teus impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo então, isento os filhos. Mas para que não se escandalize, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um astáter. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Querido Deus, nessa noite, Pai, eu quero, Senhor, assim como essa igreja, Pai, colocar diante do teu altar a tua palavra. Senhor, que o Senhor possa abrir os corações, que o Senhor possa preparar a terra, que o Senhor possa, Deus amado, ministrar nos corações que estão aqui. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor use esse vaso, Senhor, e que em nome de Jesus, Pai, o seu nome seja glorificado nesse momento, para a honra e para a glória do teu nome. Amém.
Jesus, nesse momento, o que nós precisamos entender aqui um pouco do pano de fundo do que está acontecendo, provavelmente esse imposto seria o imposto do meio ciclo, referente à adoração do templo. Então, todo judeu, homem, a partir dos 20 anos de idade, ele deveria pagar uma vez por ano um imposto. Esse imposto era para que o templo pudesse continuar aberto para adoração e tudo mais. Bom, mais ou menos março, fevereiro, no mês de Adar, do calendário judaico, os homens começavam então a anunciar que naquele mês teria a cobrança dos impostos. Lá para o dia 15, acabavam-se os anúncios. E lá para o dia 25, mais ou menos daquele mês, colocavam-se as bancas no templo para que as pessoas pudessem ali e pagassem então esse imposto. Sabe, irmãos, o valor desse imposto de cada pessoa era mais ou menos referente a uma ovelha. Então, pode parecer pouco para você, mas para aquele tempo, para aquela época, era bastante. Assim, era suficiente para um homem simples, seria difícil pagar esse imposto. Ele tinha que economizar um pouquinho ali para ele conseguir pagar esse imposto para o templo. Bom, Jesus está descendo do Monte da Transfiguração. Ele está retornando para Cafarnaum. Nós estamos mais ou menos aqui, irmãos, há cerca de 6 meses da data da cobrança dos impostos. Quer dizer, Jesus, Pedro, eles estão atrasados nesse imposto. Eles estão atrasados no pagamento desse imposto. Quando, então, os cobradores de impostos, porque acabou-se o tempo, acabou-se o prazo, dia 25 do mês de Adar acabou, então os cobradores de impostos, eles ficam espertos para saber quem não pagou os impostos. Quem não pagou os impostos? É o leão tentando pegar ali os judeus para que eles paguem os impostos, não tem como correr. Quando então, depois de 6 meses, lá vem Pedro. Pedro está voltando, eles estão voltando do Monte da Transfiguração, depois de uma longa jornada, eles estão voltando para a cidade. Quando os cobradores de impostos olham Pedro, e eles dizem: escuta, você e o seu mestre não vão pagar os impostos? Pedro então olha e diz: claro que vamos. Sabe, irmãos, se Pedro tivesse naquele momento 2 dracmas no bolso, ele teria pago os impostos. Com certeza. Mas Pedro tinha deixado de ser um pescador de peixes. Deixou de pescar peixes para pescar homens, para pescar vidas. Ele estava duro, estava quebrado. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha o suficiente para pagar aquele imposto. Então, o que é que Pedro faz? Pedro pega e vai falar com Jesus. Jesus, precisamos pagar os impostos. Acabaram de me cobrar, fiquei até constrangido, porque o pessoal me parou lá e falou: e aí, você vai pagar? Passou 6 meses, mas não vai ter jeito. Vamos ter que pagar os impostos. Claro, Jesus de forma nenhuma correria os impostos, pelo contrário. Jesus já havia dito lá em Marcos: dê a César o que é de César. Jesus sempre pagaria todos os impostos. Mas nesse caso em particular, veja só o que diz o versículo 25. Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? A ideia aqui, irmãos, é o seguinte. Quando Davi venceu Golias, Davi recebeu alguns benefícios. E um dos benefícios de Davi era que ele e a sua família, as suas gerações, estavam isentas dos impostos. Nós não estamos falando dos impostos colocados por Roma, esse todos tinham que pagar. Nós estamos falando dos impostos colocados pelos próprios judeus, os impostos internos. Nenhum descendente de Davi precisava pagar os impostos. E Jesus era o quê? Descendente de Davi. Isso quer dizer o quê? Que Jesus não precisava pagar aquele imposto. Jesus não tinha aquela dívida. Jesus não tinha aquele problema. Aquele problema era do Paulo. Aliás, do Pedro. Paulo não, Pedro. Senão eu te chamo de Isaías de novo, né, Josias? Não é? A última vez que estive aqui eu falei: então, Isaías. E passou lá no final, a pessoa falou: você estava tentando falar Josias? Eu falei: não, é que eu olhei para lá, mas estava falando com Isaías, né, Isaías? Tudo. Gente,
Quando Pedro chega para Jesus e diz: Jesus, nós precisamos pagar essa conta. É como se Jesus olhasse para ele e dissesse: Pedro, essa conta não é minha. Sabe por quê, Pedro? Porque eu sou descendente de Davi. Eu não preciso pagar os impostos, você precisa. Eu acho que naquela hora Pedro deve ter ficado vermelho, porque nós estamos falando, irmãos, de uma quantia razoável. E agora Pedro não se compromete a pagar apenas uma, mas 2 vezes. A dele e a de Jesus. Para Pedro, o cara está quebrado, as coisas não estão fáceis, o limite está no vermelho. Olha, a coisa está difícil, eu me comprometi a pagar 2 vezes e agora, claro, eu venho ao mestre, mas desculpa, eu falei que ia pagar e como é que eu faço? Pedro, essa conta é sua, Pedro. Ninguém disse que eu precisava pagar imposto. Eu não disse para você por que você foi assumir esse compromisso em meu nome. Eu conheci um rapaz que começava a sua vida profissional. Não ganhava muito, ganhava pouco. Mas um dia ele recebeu uma daquelas famosas revelações que dizia: Deus está te dando a chave de um carro. Aquele garoto, empolgado, afinal de contas, todo rapaz jovem quer ter um carro. Ah, é o sonho de todo jovem. Ele quer ter um carro, ele quer poder ter a independência de subir naquele carro, ligar o seu motor e sair andando por aí. Até falamos hoje aqui de manhã para os cabelos ficarem, né, Luciano? O coitado do Luciano já não vai mais poder ficar com os cabelos, cortaram o cabelo dele. Mas, sabe, é o sonho de todo jovem. E aquele jovem então comprou um carro, fez um financiamento, fez aquele financiamento longo, mas mesmo um financiamento longo, não deu para comprar um carro muito bom, e ele queria um carro possante, mas a única coisa que ele conseguiu foi um carro que deixava uma poça em todo lugar que ele estacionava. Era o máximo que ele conseguiu. Bom, o carro começou a quebrar, e troca isso, e troca aquilo, e o pneu, e o não sei o que. Bom, enfim, eu nem lembro as coisas que quebravam, mas o carro não saía do mecânico. Direto, quebrando. Até que chegou o ponto de esse rapaz dizer: mas que pau velho que Deus me deu. Por que Deus me deu um carro desse? Que tipo de bênção é essa? O que Deus está querendo me dizer com essa bênção? Por que Deus me deu um carro assim? E a resposta, irmãos, vocês já sabem. Acho que Deus olharia para esse jovem e diria: meu filho, essa conta é de quem? A conta é de quem? É dele. Essa conta é sua. Você comprou esse carro. Você nem parou para ver, para analisar se aquela revelação, seja lá o que for aquilo, era de verdade ou não. Você nem provou para ver se aquilo era verdadeiro ou não. Para ver se eu falo que eu dou chave ou não dou chave. Você não quis saber de nada disso, você simplesmente foi lá, abraçou a ideia e foi, carou e comprou um carro. Agora, esse carro é seu. Você comprou. Não é de Deus. Sabe, irmãos, quantas e quantas vezes na nossa vida nós não estamos ali num trabalho, numa profissão, num cargo, e nós almejamos um cargo melhor, um cargo maior, nós queremos algo melhor, nós queremos subir na carreira, e nós fazemos de tudo, nós lutamos para subir na carreira, e quando nós chegamos enfim lá em cima, nós olhamos para trás e falamos: meu Deus do céu, o que foi que Deus me deu? Olha a situação que eu estou agora. Agora eu tenho que encarar um chefe. Agora eu tenho que encarar uma equipe. Olha só onde é que eu me coloquei. Oh Deus, que tipo de bênção é essa? Calma aí. A conta é sua. A conta não é de Deus. E quando nós abrimos uma empresa, sem antes, não fazemos exatamente como Pedro fez. Sem ter conhecimento de causa. Sem saber se naquele lugar, aquela empresa é viável ou não. Sem fazer uma pesquisa de mercado antes. Sem nos pegar as informações necessárias para abrirmos uma empresa. Simplesmente vamos lá, encaramos, abrimos uma empresa. E aí depois nós olhamos para Deus e falamos: e agora, Senhor? Como é que vai ficar meu negócio? Olha aí, estou devendo para o banco. É isso que o Senhor quer para o seu filho? É isso que o Senhor quer para mim? Olha a minha situação. Como é que eu faço agora, Deus? Essa conta não é de Deus. Essa conta é sua. Sabe, irmão, seria maravilhoso, simplesmente maravilhoso, se Deus te falasse tudo o que era para você fazer.
Cada passo, cada detalhe, cada atividade. Olha, não faça isso, não compre, não gaste, não mude de emprego, não abra essa empresa, não faça, ou faça. E você poderia simplesmente fazer as coisas sem nenhuma dor de cabeça. Não seria bom? Olha, mude desse emprego e vai para aquele. Ou abra essa empresa, esse tipo de negócio, abra ali. Exatamente, não, mas pode abrir. E se Deus tivesse falado, amigo, olha, vai ser uma bênção. E por que Deus então simplesmente não fala? Porque a tomada de decisões é que nos traz maturidade. Decidir gera em nós caráter. Sabe, quando você decide por uma coisa ou pela outra, isso gera em você caráter. E muitas vezes ter que encarar a situação mesmo sendo uma decisão errada, vai fazer com que você cresça. E o que Deus quer é que você cresça. Sim, Pedro naquele momento queria que Deus agisse extraordinariamente. Mas Deus resolveu agir de uma maneira ordinária. Porque Jesus olha para Pedro e diz, acho que era a última coisa que Pedro queria ouvir naquele momento. Jesus olha para Pedro e diz o seguinte aqui no versículo 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar e lança o anzol. Sabe, irmãos, quando Jesus diz vai ao mar e lança o anzol, Jesus está falando com um pescador. Pedro era um pescador. Isso para Pedro era uma coisa simples. Porque afinal de contas ele pesca, ele era um pescador, mas ele era um pescador de rede. Pedro não era um pescador de anzol. Pedro talvez tivesse pensado naquele momento, mas Jesus, se eu lançar a rede e o Senhor me abençoar como abençoou daquela vez, olha, a rede vai vir transbordando, vai vir trincando, e eu vou pagar não só essa conta, mas eu vou pagar muitas outras contas, Jesus. Mas Jesus disse para ele, use um anzol. Sabe o que Jesus estava ensinando? E o que nos serve de ensinamento também? Primeiro, nós precisamos diversificar. Você vendia no varejo? Talvez seja bom vender no atacado. Você fazia determinada coisa, talvez seja melhor você ter uma atitude diferente, chegar na empresa de uma forma totalmente diferente do que você costumava fazer. A sua disposição era uma disposição péssima, então talvez está na hora de você chegar com uma disposição boa. Você não era submisso ao seu encarregado, a pessoa que está acima de você, então talvez seja a hora de você mudar e começar a ser submisso. Você, enfim, irmãos, você dentro da sua casa, as donas de casa aqui, costumam só fazer aquela mesma compra, jogam fora, não reciclam nada. Está na hora de diversificar, está na hora de usar a criatividade. É assim que as coisas acontecem. Nós precisamos aprender a pescar com anzol. Nós precisamos diversificar. Nós precisamos mudar. Algumas vezes nós estamos tão bitolados a fazer aquilo, a jogar a rede, é tudo tão mecânico, que nós nem prestamos atenção muitas vezes, que a oportunidade está ao lado, e nós só precisamos diversificar um pouco, mudar um pouco a nossa estratégia, mudar um pouco o jeito de falar. Quantas vezes nós temos problemas com funcionários? Como é difícil muitas vezes tratar com um funcionário. Talvez se você mudar, diversificar a forma que você trata, a forma que você fala, a forma que você aborda, todos os problemas sejam solucionados. É preciso diversificar, é preciso mudar, é preciso fazer algo diferente. É isso que Jesus estava ensinando. Mas não, os ensinamentos de Jesus não param por aí. Se você já pescou, quem aqui já pescou com vara? Deixa eu ver, levanta a sua mão, deixa eu me ver aqui. Boa parte desse grupo de irmãos sabe então do que eu vou dizer. Quando você pesca com vara, e não importa se é no rio, na represa, eu gostava muito de pescar. Pescava, olha, já passei muita raiva por aí, já fui várias vezes dar banho na minhoca e nada aconteceu. Mas quando você pesca, você senta ali no barranco,
Você prepara a sua vara com todo carinho. E você, normalmente, os pescadores têm aquela caixa de pesca cheia de coisas. Na minha caixa tem até a isca artificial que eu nunca usei. Nunca usei a isca artificial. Mas está lá só para mostrar, né? Para botar a panca para o próprio peixe. Ó, peixe, olha, não vou usar a isca artificial. Então, normalmente você senta do lado... Deixa eu ver, tem japonês aqui, pessoas descendentes orientais. Deixa eu ver, alguém? Ninguém? Irmãos, precisamos evangelizar mais. Ah, irmã lá. Então nós temos. O pessoal lá em casa pesca bem? Pesca, claro que pesca, porque todo japonês pesca muito bem. É incrível, é inacreditável. Toda vez que você vai, você para ali do lado de um japonês, ele vai estar pescando. Eu normalmente, quando eu chego, eu falo, escuta, você pode me dar um pouquinho dessa sua massinha, a minhoca, seja lá o que for que você está usando para pescar, mas me dá um pouquinho desse negócio, porque é um peixe atrás do outro, é inacreditável. Com ele funciona. Comigo normalmente era assim. Você senta, você joga lá o anzol. E sabe o que acontece? Paciência. Pescar com anzol, irmãos, te ensina a ter paciência. É verdade. Eu levei um sobrinho meu para pescar comigo uma vez e eu perdi a paciência com o garoto. Porque ele colocava a vara na água e tirava e falava, ô tio, não pega tio. Ô tio, eu solto essa vara, menino. Dá para você esperar o peixe morder a isca, você não espera o peixe morder a isca. E lá estamos nós na nossa vida profissional. Nós mudamos, nós fazemos algo diferente, ou simplesmente estamos ali e não temos paciência para esperar Deus agir. Nossa paciência é zero. Ah, mas olha as coisas estão acontecendo. Várias vezes nós murmuramos, várias vezes nós espantamos os peixes que Deus tem trazido para as nossas vidas. Por quê? Porque nós não temos paciência. É preciso ter paciência, pescar com varas. O que Jesus estava ensinando Pedro é, Pedrão, você vai precisar ter paciência. Primeiro, mude, faça diferente. Segundo, Pedro, tenha paciência. Paciência. E para que você tenha paciência é preciso ter fé. Eis aí outro ensinamento. Porque quando você está ali, irmão, você não está... Irmãos, vocês não estão vendo o que existe embaixo daquela água. Não sabe? Você tem fé. Se você foi até lá, se você preparou a vara de pesca, se você colocou ali a vara na água, você tem fé que ali tem um peixe. Caso contrário, você não vai fazer, você não vai pescar na caixa d'água que você está vendo que não tem nada lá dentro. Concorda? Para você pescar, você tem que ter fé. Fé que aqui deve ter um peixe, um lambari, um carazinho, sei lá, alguma coisa vai sair daqui de dentro. Por isso que eu coloco a minha vara. O Senhor nos ensina a ter fé na nossa vida profissional, quando nós olhamos para a vara e para o anzol. Irmãos, vocês não estão diante de um Deus que não cuida dos seus filhos. Sim, a conta é sua, mas nós não estamos falando apenas de um Deus, nós estamos falando de um pai. Sabe, irmãos, o pai quando olha para o seu filho, e o seu filho está numa situação difícil, o pai tem duas boas oportunidades ali. Primeiro, é parar e ver a situação que o filho está, para que o filho cresça naquela situação. Segundo, e a melhor delas, é ensinar o filho a pescar. O que o pai não deve fazer é dar o peixe. Porque quando o pai dá o peixe, o filho vai voltar a fazer a mesma coisa. O filho não aprendeu a lição. O filho não aprendeu a forma de sair daquilo. O filho não amadureceu. Olha, irmãos, olha, eu queria muito que meus pais tivessem me dado todos os peixes que eu precisei. Todas as contas que eu precisei. Todas as falhas que eu tive. Todas as decisões erradas. Mas isso não aconteceu. E é por isso que o meu caráter foi sendo formado. Foi por isso que as coisas foram acontecendo. Porque eu fui obrigado a pescar. Se Deus simplesmente te der o peixe, se Deus simplesmente fizer algo extraordinário na sua vida, você não vai crescer, você não vai desenvolver, você não vai amadurecer, você não vai criar caráter. Porque isso só se cria quando você toma decisões. A fé, ela vem porque você crê que existe um Deus, não um peixe, mas existe um Deus
que muitas vezes você não vê, assim como o peixe que você não está vendo. Mas Deus está lá. Deus está lá no seu negócio. Deus está lá onde você trabalha. Deus está lá na sua casa, onde você, mulher, tem que administrar as contas de casa. Deus está lá. Nós precisamos exercitar. E é por isso que Deus, Jesus, Ele não simplesmente te lança o peixe e diz: ah, filhinho, coitadinho, está com problema, toma o peixe, toma, peixe, peixe, peixe. Não é assim que as coisas acontecem. Porque Ele quer te mostrar, Ele quer te ensinar a ter fé e paciência. Mais uma coisa, perseverança. Sabe? É natural. Se você já pescou, vai pescar. Eu sei que depois dessa pescaria, dessa aula de pescaria que eu estou dando, poucas pessoas vão querer se arriscar a pescar, né? Mas, se você for, e me convide, viu? Estou louco para ir pescar, estou precisando de companhia. Se você coloca ali, vai chegar uma hora que vai puxar a vara, né? Puxa a boia. Então vai fisgar. Você levanta e... Sabe o que aconteceu, Kézio? Além de não vir o peixe, ainda me levaram a isca. Sabe o que isso representa? Representa que eu vou ter que gastar mais uma isca. Vou ter que ter mais uma atitude. Vou ter que ter mais um trabalho. Vou ter que ter mais uma ação. Vou ter que ter mais uma, mais uma vez ir lá. E daí talvez eu fisgue o dedo, porque na hora de colocar a minhoca no anzol, de vez em quando fisga o dedo e eu me machuco. Mas que pescaria é essa? Nós precisamos ter perseverança. Não saiu o peixe dessa vez, mas eu tenho o quê? Paciência. Eu tenho o quê? Eu tenho fé. Eu creio em Deus. A minha vida profissional não está boa. As coisas não estão legais. Senhor, me ajuda a diversificar, me ajuda a mudar um pouco o meu foco, agir diferente, ter uma atitude diferente. Glória a Deus agora. Eu preciso ter fé que Deus vai agir, eu preciso ter paciência. As coisas não aconteceram ainda, pastor, você é um mentiroso, as coisas não estão acontecendo, o peixe não está saindo. Perseverança, perseverança, perseverança. Eu acredito que foi exatamente isso que Pedro fez. Pedro teve perseverança. Eu não acredito que Pedro chegou lá e o peixe saiu. Sabe, irmãos, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Pedro podia ter chegado ali. E quer ver só? Quando você olha aqui o texto, olha só o que Deus faz. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. O estáter era exatamente uma moeda grega de prata, suficiente para pagar a conta dos dois, para pagar os impostos dos dois. Pedro queria o extraordinário, e quem não quer o extraordinário? Deus poderia fazer o extraordinário? Sim, Deus poderia fazer o extraordinário. Deus podia fazer o peixe pular para fora e cuspir a moeda na mão de Pedro. Deus podia ter tirado a moeda da boca de Pedro. Pedro, abre a boca. Precisam pagar a dívida? Peraí, aqui, vai lá e paga. Deus podia fazer. Sabe, Deus podia fazer até diferente. Deus podia tocar no coração dos cobradores de impostos. Essa é legal, é que a maioria das pessoas oram. Acredite. Eu também oro muitas vezes assim. Cobra lá, Senhor, coloca a sua mão lá no coração do governo para que ele não venha me cobrar os impostos de renda, mas já está cobrado, não tem nem o que fazer. Mas Deus podia ter movido o coração dos cobradores de impostos para que os cobradores olhassem para Pedro e dissessem o seguinte: Pedro, sua dívida está perdoada, você não deve mais nada. Oh, glória! Deus está agindo, agora Deus está agindo. E tem mais, Pedro, restituição do ano passado. Vai lá, Pedro, vai aproveitar. Olha, aí você ia falar, é bênção, olha como Deus agiu. Deus poderia ter agido de forma extraordinária, mas Deus agiu de forma extraordinariamente natural. Pedro foi lá, trabalhou, pescou, paciência, fé, perseverança, e aí então a provisão. Na boca do peixe estava a solução dos problemas. Irmãos, é assim que Deus trabalha. E é assim que nós devemos nos portar. Você quer ser bem-sucedido? Trabalhe,
Você quer se dar bem na empresa que você está? Faça melhor, faça mais daquilo que você é pedido a fazer. Treine mais. Você quer ser melhor? Treine mais. Treine 5 minutos a mais do que todas as pessoas que estão ao seu redor. Faça diferente. Tenha fé. Tenha paciência. Tenha perseverança. Porque quando nós fazemos isso, a provisão de Deus vem. Acredite, a provisão de Deus vem. Pedro tirou aquele peixe. Lá dentro tinha moeda. E ele pagou a sua conta. E a última coisa que nós aprendemos. A parte final do versículo. Parte D do versículo, ela diz assim: toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Sabe, queridos, Deus, Ele nos dá toda a estratégia, toda a forma de agirmos, de vencermos. Mas nós devemos nos lembrar de uma coisa. Nossa pescaria, a pescaria de um cristão, não tem um fim nela mesma. Nós pescamos para a glória de Deus. É para isso que nós pescamos. Pedro pegou a moeda e ele poderia ter dito: beleza, aqui eu pago a minha e o resto eu vou comer um lanchinho ali na esquina. Pedro, pague a minha e a sua. A ideia aqui é a seguinte: nós vivemos para a glória de Deus. E nós precisamos reconhecer que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Nós precisamos, irmãos, olhar para essa causa. Abraçar a causa de Cristo. E sustentar a causa de Cristo. Porque isso vai nos fazer como um canal livre. E Deus pode mandar os peixes que for para as nossas vidas. Porque nós continuamos abraçando a causa dele. Quando nós fazemos isso, nós acabamos caindo naquele versículo que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A pescaria só é uma pescaria bem-sucedida quando você entende que você pesca para o reino de Deus e para a justiça de Deus. E todas as outras coisas nos são acrescentadas. Qual é o peixe que você tem que pescar? Aqui está a vara. E eu quero te convidar segunda-feira, amanhã, a pegar a sua. Provavelmente você não vai já sair amanhã e já pegar um peixe grande. Não, talvez não. Talvez você precise de paciência. Mas eu quero te convidar a pegar a sua vara. Porque Deus te convida a ir pescar. E a sua vida profissional, olha, a sua vida profissional, tenho certeza que vai mudar. Se você aprender a pescar. Nós vamos ouvir essa canção que os irmãos vão cantar. Eu gostaria que você prestasse atenção. Sabe por quê? Porque a canção fala de quem é Jesus. E do que nós devemos fazer. Nós devemos simplesmente nos prostrar diante desse Deus. E quando você entende isso, quando você simplesmente não recebe um peixe na mão, mas tem que pescar, você precisa primeiro reconhecer quem é Deus. Porque senão você não vai querer. É preciso reconhecer e se prostrar diante desse Deus.